Semana da Educação Financeira. Até sexta, a ordem é aprender a reequilibrar o orçamento e nunca mais ficar no vermelho. Por falar em contas, o primeiro trimestre do ano foi de retração da economia brasileira. E mesmo com o dólar nas alturas, taxa básica de juros deve chegar ao menor valor da história hoje. Embaraço às investigações. O Ministério Público denuncia Joesley Batista e mais 5 pessoas por corrupção. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Estamos na Semana Nacional da Educação Financeira e até o dia 20 de maio, entidades públicas e privadas vão ajudar o brasiliense a lidar melhor com as finanças. A regra é reequilibrar o orçamento doméstico para reduzir a inadimplência. O último balanço da Serasa mostrou que mais de 60 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas. Cleide Eunice faz crochê desde os 10 anos. Agora quer se tornar uma empreendedora do artesanato. Por isso, aproveitou a oportunidade para fazer o curso gratuito de educação financeira em Ceilândia. O artesanato, ele faz você não ficar muito nervosa, não altear muito a tua pressão. Então, é nesse sentido também que eu ensino. Agora, além desses benefícios para a mente, tem também que beneficiar o bolso, né? Por isso que você está aqui? Com certeza. Para economizar e para fazer algo maior. Fazer dinheiro. Isso. A ideia da Semana Nacional de Educação Financeira, realizada anualmente desde 2013, é ensinar as pessoas a lidarem melhor com o dinheiro e fazê-las investirem nos sonhos delas. Às vezes é o primeiro contato que a pessoa tem com esses conceitos, com essa ideia de planejamento, de organizar, de economizar hoje para consumir no futuro, enfim. E o risco que tem no caso de tomar crédito sem o cuidado devido, endividar a família e trazer sérias consequências, né? São cerca de 2.000 atividades realizadas em todo o país nesta Semana Nacional de Educação Financeira. Quem passar por aqui pela Estação Central, por exemplo, vai se deparar com esta mesa cheia de dicas de como melhor administrar o seu dinheiro. A intenção dos organizadores é que a própria pessoa veja essas dicas pela lupa ou olhando no espelho, por exemplo. A ideia aqui é motivar as pessoas, ampliar o olhar delas, para que eles possam ver um pouquinho além do que ela já sabe. Mas não basta só ver além, não basta só ter essa informação, ela precisa agir. E a programação completa da 5ª Semana Nacional de Educação Financeira está no site semanaenef.gov.br. O preço da gasolina subiu de novo. Os motoristas aqui da capital foram apanhados de surpresa com valores exorbitantes nas bombas. O litro chega agora a R$ 4,60. Do dia para a noite, logo no início da semana, a gasolina passou dos cerca de R$ 4,20 para R$ 4,61 em alguns postos. Nesse aqui, na Asa Sul, o valor chegou a espantar os clientes. É uma surpresa todo dia, né? Hoje você abastece num preço, quando amanhã você vende e abastece de outro, tá entendendo? É assim, não sei como nós vai ficar, né? Pelas ruas do DF, não foi difícil encontrar quem optou por substituir a gasolina pelo álcool. A gasolina já chegou ao ponto de ser mais caro do que nossa comida, né? Então é melhor a gente botar comida em casa do que ficar botando gasolina no carro. E nos estabelecimentos onde a gasolina estava sendo vendida a preços um pouco menores, teve até fila. Muitos motoristas aproveitaram para encher o tanque, mesmo sabendo que o valor ainda é alto. Não dá para falar que a gasolina hoje é barata, porque faz tempo que eu não vejo uma gasolina tão cara, mas dentro do que a gente está vendo aqui, ainda mais no plano piloto, 20, 30 centavos, 40 centavos mais barato que é o que se apresenta, vale a pena abastecer. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro de gasolina comum no DF era de no máximo R$ 4,22 e no mínimo R$ 3,98 entre os dias 6 e 12 de maio. Desde o ano passado, com a implantação da nova política de preços da Petrobras, o valor dos combustíveis varia de acordo com a movimentação do mercado internacional, mas quem sente mesmo no bolso é o consumidor. Toda semana estão aumentando o preço. Eu já perdi a conta, em Brasília já mais de 30 vezes subiu esse ano. Aonde a gente vai parar?
como nós somos autônomos, a gente não consegue sobreviver. Tá caro, hein? Muito caro. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Eu repasso a você a pergunta do nosso entrevistado. Onde é que a gente vai parar desse jeito? O céu é o limite, né? A gente verifica que tudo começa com essa nova política de preços da Petrobras, uma política criminosa que acaba praticando aqui no Brasil padrões de preço de países onde não se produz gasolina, não se produz petróleo. O Brasil é autossuficiente em petróleo, mas se comporta como se fosse dependente da produção externa, da produção internacional. Aí é fácil fazer os resultados financeiros e contábeis que a Petrobras tem registrado, como destacou ontem o presidente Michel Temer. Assim é mole, né? O fato é que, desde daquela operação Dubai, da Polícia Federal, do CAD e do Ministério Público, há 2 anos atrás até agora, o preço do combustível aqui no Distrito Federal dobrou. E não foi o que aconteceu, por exemplo, com a inflação. A inflação no período, à volta de 2 pontos percentuais, de 2%, não justificaria esse aumento excessivo, criminoso mesmo, que está sujeito, inclusive, a denúncias à polícia. Há um movimento de consumidores aqui em Brasília que estão, Rodrigo, recomendando que os consumidores, os clientes de postos, indignados com a prática de preços, abusiva mesmo, recorram à polícia, vão lá registrar a ocorrência, fotografem as placas. Eu mesmo vi ontem, ao amanhecer, num posto da QL12 do Lago Sul, uma placa enorme de gasolina a R$ 4,61. Mas teve posto que aumentou bem mais do que isso. Chegou a aumentar o preço ontem, ao amanhecer, em até 50 centavos por litro. Uma prática absolutamente criminosa que precisa mesmo virar caso de polícia. A gente continua falando de economia porque dados do Banco Central divulgados hoje mostram que a economia brasileira registrou uma retração de 0,13% no primeiro trimestre deste ano. A gente vai saber o que isso significa com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. São notícias nada animadoras, né, Renata? Boa tarde. Não, Rodrigo, não mesmo. Muito boa tarde para vocês. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, aliado a esse recuo, a essa retração da economia que foi identificado nos 3 primeiros meses deste ano, nós temos aí uma disparada do dólar, né? Então, um cenário nada positivo. Mesmo assim, especialistas estão otimistas. Hoje vai ter mais uma reunião do Copom, Comitê de Política Monetária. A expectativa é que haja mais uma redução da taxa de juro, chegando aí a 6,25%. Que é um patamar realmente bastante positivo, né, nessa queda que nós estamos vendo aí ao longo desses meses. Então, é um dos índices menores aí dos últimos anos. O governo entende que não há outra saída a não ser reequilibrar as contas públicas. A gente lembra aqui que o governo investiu muito na reforma da Previdência, exatamente com esse viés para reequilibrar as contas públicas, mas está cada vez mais difícil aprovar a reforma da Previdência. O governo continua insistindo em aprovar lá para outubro, depois das eleições, mas é pouco provável. Então, o foco agora é investir aí na privatização da Eletrobras. O projeto já foi enviado para o Congresso Nacional. Na semana que vem, a comissão especial deve analisar e, acima de tudo, fazer com que a Caixa Econômica Federal invista mais ou amplie os programas sociais, em especial o programa Minha Casa, Minha Vida, beneficiando famílias de baixa renda. Então, por um lado, você teria um aquecimento aí nesse setor que é tão importante da construção civil, inclusive gerando mais empregos, e, por outro lado, você reduziria o déficit habitacional, que é uma crítica também muito importante que se faz ao governo. E falar em Caixa Econômica Federal, Rodrigo, hoje a Caixa está fazendo um mega evento, escolheu o Estádio Nacional Mané Garrincha para reunir cerca de 6 mil funcionários de todo o Brasil que vieram aqui para Brasília. Então tiveram as despesas pagas, despesas de hotel, despesas também de passagem aérea pagas pela Caixa Econômica, que gerou uma certa crítica aí, principalmente nessa fase que a gente está vivendo aí, economicamente não muito favorável. E os ministros da Fazenda e do Planejamento, por sinal, participaram desse evento hoje pela manhã. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, tema é economia e essa necessidade de fazer o Brasil avançar. Exatamente. Olha, essa retração prevista pelo Banco Central no primeiro trimestre de 0,3% é muito ruim, mas pelo menos não é a tragédia de 2, 3 anos atrás, quando nesse período, em 3 meses, a retração era superior a 1%, né? Fazendo com que ao final do período, ao final do ano, o Brasil tivesse encolhido naquela ocasião mais de 3,5% por ano, o que foi de fato muito ruim, que nos levou à situação em que nos encontramos atualmente.
O fato é que a recuperação da economia vem sendo um processo muito lento, né? E isso retarda, é ruim para todo mundo, porque, afinal de contas, ainda é muito elevado o número de desempregados, mais de 13 milhões de pais e mães de família sem a dignidade do emprego. A gente verifica que há um certo temor, uma certa hesitação dos agentes econômicos, né? Essa alta do dólar, por exemplo, segundo o ministro da Fazenda, decorre de fatores internacionais, de fatores externos, mas outros analistas independentes afirmam que tem a ver também com a insegurança dos investidores com relação ao que está por vir no Brasil. Ninguém sabe, a 5 meses da eleição presidencial, o que será do Brasil a partir de 2019. Tem umas pestes aí que estão ameaçando vencer a eleição, que mete medo em muita gente, né? E aí essas pessoas estão investindo muito em dólar, comprando muito dólar para se precaver com relação ao futuro. Essa demanda de dólares acaba fazendo com que a moeda suba de valor. Essa é uma das razões. Mas, de qualquer maneira, ainda há muito o que fazer no governo e na sociedade para recuperar, para que o Brasil saia finalmente desse momento de crise aguda na economia. Esse foi o principal assunto. A busca da recuperação econômica do país foi o foco do balanço de 2 anos do governo Temer. O Planalto mudou na última hora o slogan do evento, considerado uma atrapalhada. A cartilha de 31 páginas com o resumo dos 2 anos da gestão Michel Temer estava em todos os lugares, ao lado do painel com o slogan do Planalto, que, aliás, mudou em cima da hora. No primeiro convite enviado a autoridades, a frase criada pelo marqueteiro do Planalto, Elcinho Mouco, era: "O Brasil voltou, 20 anos em 2. Mas uma leitura sem pausa na vírgula leva a uma interpretação dúbia. O Planalto decidiu manter só a primeira parte e não justificou a mudança. Temer também não tocou no assunto e abriu o discurso defendendo a política econômica do governo. Todos nós fomos responsáveis por tirar o Brasil do vermelho e colocarmos o país no rumo certo. Parlamentares da oposição se aproveitaram da saia justa para criticar. Retrocedemos 2 décadas nos últimos 2 anos e os brasileiros reagem a isso de forma muito viva, como demonstraram as pesquisas de opinião. Em 12 de maio de 2016, Michel Temer assumiu a presidência após a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff. De lá para cá, o discurso oficial tem exaltado principalmente o fim da recessão econômica, a queda da inflação de 10% para 3% e da taxa básica de juros de 14,25% para 6,5%, a menor da história. Temer classificou como avanços na legislação a reforma trabalhista e a aprovação do teto dos gastos públicos. Ele também defendeu a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro e ressaltou dados positivos nas estatais. Hoje é com muita alegria que nós podemos anunciar, não é, que a Petrobras está recuperada. A empresa acaba de obter quase 7 bilhões de lucro no primeiro trimestre deste ano. Isso representa uma alta de 56%, a maior desde 2013. Ao fim do discurso de mais de 1 hora, Temer, que deixou para julho a definição sobre a reeleição, pediu o fim da polarização política que divide o país. Eu espero que logo depois das eleições as pessoas apanhem essa conceituação e possam pensar nos problemas do país e não no fato de ter ganho ou ter perdido a eleição. A notícia que acaba de chegar: o presidente do INSS, Francisco Lopes, foi demitido hoje. A exoneração aconteceu depois do jornal O Globo revelar que Francisco contratou uma empresa de informática com sede em uma loja de bebidas para fornecer programas de computador para o INSS. Segundo o jornal, o contrato de quase 9 milhões de reais com a RSX foi assinado mesmo depois de parecer técnico, indicando que o programa não tinha utilidade para o órgão. O serviço foi cancelado e o INSS está apurando o caso. Polêmicas no INSS, Cláudio Humberto. Pois é, olha, apesar dessa notícia ter sido avançada pelo jornal O Globo, a informação que eu tenho é que o presidente do INSS continua presidente do INSS. Ele foi chamado para uma reunião às 15 horas com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e é possível que no decorrer dessa reunião, ao final dessa reunião, se confirme a demissão do ministro. O que ele alega é que ele não fez licitação para contratar essa empresa. Ele recorreu
a uma modalidade de contratação que é muito comum no setor público, que é o de contratar fazendo adesão de preços, né? Por exemplo, um órgão público contrata essa empresa e aí outro órgão público pode contratá-la para prestar o mesmo serviço pelo mesmo valor, sem precisar de licitação. Isso é legal. E foi o que o INSS fez. A licitação original com essa empresa de informática foi feita, segundo o presidente do INSS, pelo Ministério da Integração. Também a FUNASA é outro órgão federal que fez adesão de preço com a mesma empresa. O problema é que essa empresa de informática funciona, aparentemente, num depósito de bebidas, imagine. E isso acabou motivando o ministro Beltrame, que não gosta do presidente do INSS, a puxar-lhe o tapete e está quase conseguindo demitir, mas por enquanto ele ainda não foi demitido. E a seguir, bombeiros levam 40 minutos para reanimar criança engasgada no Paranoá. As imagens impressionantes do resgate, logo depois, no intervalo, você confere aqui no Band Cidade.